Bom, para a sucessão do presidente Lula, não sabe se ele será candidato ou não, mas a direita tem vários nomes. Um desses nomes é o Ronaldo Caiado. Só que a primeira zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, e determinou sua inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político durante as eleições municipais neste ano. A Justiça também determinou a cassação do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, e da vice-prefeita eleita, Cláudia da Silva Lira. Segundo a decisão, Caiado teria favorecido Mabel e Lira durante a eleição ao promover jantares no Palácio das Esmeraldas, sede do governo. Professora e advogada Priscila Silveira. A primeira instância é uma instância de passagem. Ainda vai para o Tribunal Regional Eleitoral, isso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso tem pano para manga ainda. Agora, qual a sua avaliação? Esses jantares podem caracterizar, sim, um abuso no poder político? Isso era caso de invalidar uma eleição? Eu, particularmente, sou a favor que a Justiça Eleitoral não interfira tanto na vontade popular. Ou seja, se é um claro caso de abuso, é que ela haja. Mas começar o juiz eleitoral a escolher quem que vai ser o candidato, ele não pode substituir a vontade do eleitor. Como é que fica essa questão? Qual a sua opinião sobre este caso específico e sobre essa mensuração do grau de intervenção da justiça numa eleição em que a vontade popular deve sempre prevalecer? Capês, claro que a vontade popular deve prevalecer, até porque a gente vive, né, um Estado democrático de direito. Mas eu não sei, né, de forma aprofundada, porque não vi os autos que retiraram aí, né, a possibilidade, tornaram o Caiado inelegível, mas é importante a gente dizer que um pedaço dessa decisão se voltou por ele ter utilizado sede do governo em apoio ao atual prefeito. E neste aspecto em específico, claro, não transitou em julgado, ele vai poder recorrer, até acho que deva ter provas, né, afastando este, aspas, abuso econômico, mas de fato precisa existir este controle, porque senão quem está na situação, né, se utiliza, não estou dizendo que é só o caso dele, né, claro, a gente está falando dele, mas que isso se estenda a todos aqueles que estejam no governo, que a gente chama de candidato da situação, isso favorece. Tanto é verdade que não pode inaugurar obra pública, né, para poder não induzir o eleitor em qualquer tipo de erro diante dele ter a máquina em seu favor. Não estou dizendo que ele fez isso, mas me parece que uma das fundamentações para, né, torná-lo inelegível foi ele ter feito aí abuso de poder econômico, porque ele teria feito um jantar na sede do governo durante, né, o momento das eleições. Então, se isso foi, eu não vejo problema da Justiça Eleitoral de alguma maneira ter, né, tirado de alguma forma esse poder. Lembrando que enquanto ele não tem o trânsito em julgado, não há aí a suspensão dos direitos políticos, ele pode permanecer no cargo normalmente, aguardando o trânsito em julgado dessa decisão e caçando, né, como você acabou de dizer, parece que caçaram a chapa e vai ter, inclusive, Capês, uma nova eleição que se aproxima, né, na cidade, em especial de Goiânia, tendo em vista essa interferência do governo estadual. Então, eu não acho de todo ruim, porque na mesma maneira que foi com o Caiado, pode ser com outra pessoa que se valha, né, eventualmente do seu poder econômico e da questão da máquina, o erário, induzindo a pessoa que vota a votar da situação. Então, isso eu acho que não tem nada a ver com bloquear o direito do povo, porque o povo tem o direito de votar e eu não vejo mácula nesse direito, né? E eu digo isso porque o prefeito foi eleito com uma votação até que expressiva, né, em razão lá de Goiânia, e me parece que a vontade deve ser feita sim, mas a gente tem as regras do jogo, né? E se extrapolam as regras do jogo, acho que a justiça deve, na medida do possível, atuar para repreender esse excesso. Agora, meu querido Luiz Augusto Filizola Durso, o jantar ocorreu na ala residencial do Palácio, onde ele mora. Não é na área oficial dos despachos.
E foi um jantar na residência dele, oficial. Isso é importante, jurisprudência. Mas, desculpe, eu não sei porque vocês estão rindo. Não. Porque tem a casa do governador. Por exemplo, o governador João Dória não morava no palácio. Tem jurisprudência. Ele morava na sua residência. E na sua residência, suponhamos que ele fizesse um jantar para homenagear os vereadores eleitos. Qual é a diferença dele fazer na residência onde ele mora, no endereço, ou na residência que se situa dentro do palácio, mas na área residencial, não na área oficial? Sendo assim, não haveria, a não ser numa forçação de barra enorme para subverter a vontade popular, tomar essa decisão. Então, claro que eu estou aqui colocando para vocês debaterem, ninguém é obrigado a concordar, mas tem essa questão que é uma questão importante, e aí eu volto. A gente vê muitas vezes as decisões dos juízes eleitorais de primeiro grau muito fortes, muito violentas. E a gente lembra aquele ditado que a vassoura nova varre mais forte que a vassoura velha. Será que não está faltando um pouco de moderação nessa interpretação? Será que é uma decisão que vai prevalecer? Capês, eu vou justificar o motivo da minha risada. Porque o Capês foi e sempre vai ser reconhecido como um dos maiores promotores desse país. Mas agora sabe o que ele está fazendo? Ele está advogando. E sabe o que aconteceu? Ele já virou a chavinha e agora ele é um excelente advogado. E já está pensando diferente. Isso é muito bacana. Mas eu sou obrigado a responder que o promotor não é promotor de acusação. Ele é promotor de justiça. Entendi. Então, um promotor que vai fazer uma acusação sem ter base legal, ele não atua como um promotor, ele atua como alguém que está traindo a sua própria instituição. Ele é independente, tem a sua independência funcional, presta contas à sua própria consciência, mas ele é um promotor de justiça, defensor da legalidade. Não estou dizendo que nesse caso ele não foi. Estou dizendo que no meu caso eu estou opinando, ou pelo menos colocando para debater, uma posição que me pareceu interessante para vocês discutirem. Pode até ser que ela não esteja correta. Não, tá perfeito, Capês. E outra coisa, eu não estou nem dizendo sobre a conduta do promotor de justiça, estou dizendo sobre a forma de olhar o direito. E a gente olha sempre para os olhos da defesa. Isso é muito legal ver o Capês já agindo dessa forma, porque é lindo, a advocacia é muito linda. Com relação ao caso em si, Capês, isso mostra como a política é dinâmica. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foi questionado. E aí, Bolsonaro, quem você vai apoiar? Ele falou assim, não vou apoiar A, não vou apoiar B. Sabe quem eu apoio? Eu apoio o JB, Jair Messias Bolsonaro, tal. Tá ok? Por quê? Porque a política é assim, o Bolsonaro não pode colocar todos os ovos, sendo hoje o grande líder da direita nesse país, num nome em que de um dia para a noite, numa ação aí que está pendente de julgamento, você tem inelegibilidade, perde muita força. Vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Joe Biden teve que trocar a ideia lá de ser o grande candidato para colocar a Câmara e assim por diante. Então, a política é muito dinâmica. Com relação ao mérito dessa questão, isso ainda tem muito chão. Nós estamos falando de uma decisão de primeiro grau da Justiça Eleitoral e aí, Capês, com relação à sua indagação de ter sido feita ali a reunião na casa, etc., eu, pelo que vi de imprensa, de notícia, vejo que isso é um dos argumentos, uma das teses ali aplicadas pela juíza eleitoral para que se tenha a inelegibilidade de 8 anos. Me parece haver outros elementos desse suposto abuso de poder político. Então, sem dúvida nenhuma, uma questão que vai ser analisada pela Justiça Eleitoral nos seus mais variados recursos. Mas, do ponto de vista político, que aqui eu acho que reside a minha fala, isso demonstra como o Bolsonaro agiu bem e não se precipitar. E ele sempre faz isso, viu? Já é uma conduta normal do Bolsonaro de esperar o momento para que se tenha a eleição, aí sim, pela direita mobilizada nesse país, a dizer, esse vai ser o nosso nome para a presidência da República. Nós temos várias opções, né? O governo de Jair Bolsonaro criou vários nomes e nós teríamos a opção de eleger um ou outro. Agora, qual o momento certo do Bolsonaro escolher o nome, assim como nós temos vários nomes fortes na esquerda que também terão que ser, uma hora ou outra, escolhidos pelo presidente Lula, até por sua questão agora de saúde, né? Passou pela cirurgia, sua questão já de idade, isso precisa ser transferido. O poder no país, uma hora ou outra, desses dois hoje grandes nomes, da direita e da esquerda, serão transferidos. O Caiado é um grande nome, mas se a sua inelegibilidade perdurar e for confirmada, ele perde a sua chance de ser esse nome eleito por Bolsonaro, sendo uma opção muito
promissora do ponto de vista político. Durso, mas só mais uma observação. Aqui no Brasil tudo é possível, tá certo? O país não é para amador. Então, até 2026, não dá para descartar nem mesmo o próprio Jair Bolsonaro de sair candidato. Eles não sabem o que vai acontecer. É isso aí. Tudo pode acontecer. Quem diria que o Lula se elegeria presidente depois de ter sido condenado e estar cumprindo pena? Tudo pode acontecer aqui no país. Mantida a inelegibilidade do Bolsonaro, ele vai ter que escolher alguém. Exatamente, é isso aí. Hipoteticamente. Queria te ouvir, José Antônio Milagre. Perfeito. Eu vou analisar tecnicamente aqui. A Lei 9.604 de 97, a Lei das Eleições, traz as vedações aos agentes públicos. Está lá no artigo 73, 74 e segue. Isso é para equilibrar o pleito, né? Então, existem 3 abusos previstos na lei eleitoral. Abuso de poder econômico, o cara que paga lá uma votação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. O abuso de poder religioso, a questão religiosa, igrejas, lavagem mental, votem no meu candidato. E o abuso de poder político, que dentre os atos que caracterizam está justamente o uso de bens públicos, ok? Mas a mesma Lei Complementar 22 de 90, que traz o procedimento da AIJE, Ação de Investigação Judicial, que pode culminar com a revogação do registro ou cassação do diploma, traz no seu artigo 16 que a conduta tem que ter gravidade. E aí eu faço menção exatamente ao que o Capês colocou, mas não era público, mas é a casa dele. Tem que se avaliar para punir alguém, para cassar registro ou diploma, se aquela conduta ela estaria ligada à proporcionalidade de alteração do pleito e de oportunidades entre os candidatos. Pelo que eu sei, o Mabel foi eleito de uma forma muito ampla, né? Então, todo esse contexto vai ser sopesado pelo TRE. Que bom que existe o TRE, que vai poder rever essa discussão do juiz de primeiro grau. E se seguir a jurisprudência do próprio TRE, muitos TREs aplicam que para cassação de registro ou revogação de diploma, diante de um suposto abuso de poder político, tem que apurar se isso é proporcional e se realmente aquele ato foi grave a ponto de influenciar totalmente o resultado das eleições. O que, a meu ver, não me parece grave. O Caiado é unânime em Goiás e o Mabel também, que ele ajudou também, assim foi eleito. Quando você perde o parâmetro objetivo da lei e o parâmetro objetivo das interpretações jurisprudenciais para analisar casuisticamente as hipóteses, claro que você cria insegurança jurídica, o país é que paga o preço da insegurança jurídica, que é o que estamos vivendo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a renegociação das dívidas dos estados com a União. As dívidas somam atualmente mais de 765 bilhões de reais. Nossa. Com cerca de 90% concentradas nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os entes federativos terão até 31 de dezembro de 2025 para pedir adesão ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. O texto agora volta para análise do Senado. Meu querido Rodolfo Maris, há algumas questões aí que você pode abordar. Primeiro, estão premiando maus pagadores, governos que foram maus em gestão, não tiveram responsabilidade fiscal. Segundo, o parcelamento, esse projeto de renegociação é importante porque não pagariam de qualquer maneira, então pelo menos é melhor entrar alguma coisa do que não entrar nada. Mas qual seria o exemplo futuro para outros governos? Ou seja, eu não vou ter obediência fiscal, vou gastar mais do que arrecado, como faz o governo federal, depois eu dou um jeitinho e resolvo politicamente. Não é ruim isso? Com certeza, Capês. Existe um ditado que fala que você colhe tudo aquilo que você planta. E o que nós estamos vendo de verdade é que eles estão colhendo aquele plantio que foi péssimo no passado. Mas, se a gente tem que pensar friamente aqui, tá? Vamos lá. A Câmara aprova a renegociação de dívidas do Estado. Se não renegociar as dívidas, Capês, de que forma você acha que eles vão receber? Os estados vão viver em um fundo gigantesco de dívidas. Então, essa medida do Rodrigo Pacheco faz todo sentido. Faz todo sentido. A questão é, será que eles vão, no futuro, pegar isso como uma premissa e vão ficar fazendo isso o tempo todo? Essa é a grande questão, Capês. Priscila Silveira.
Pode falar. Eu achei que ele ia perguntar alguma coisa. Capês. É que eu fui tão rápido aqui, que eu precisava tomar uma água. Normalmente eu faço uma pequena introdução antes da pergunta. Então ela falou, Priscila Silveira, porque ele vai falar, só te ouvir. Então tá ótimo. Capês, eu acho que favorece o mal pagador. Então, num primeiro momento, eu acho que favorece sim, porque, veja, é a mesma coisa. Eu vou gastar, além do mais, vou ficar devendo, no final vira tudo certo, eu pago menos, tiro juros, parcelo, enquanto isso eu estou trabalhando com o dinheiro. Mas, em contrapartida, a gente precisa lembrar que o Estado quer o dinheiro de qualquer jeito. Tanto ele quer o dinheiro que ele não importa de negociar, isso até reverbera no crime, né? Vamos falar aqui um pouco. Até quando é crime, o Estado quer pagar, você vai lá, deve tributo para o Estado, você é um criminoso, vai lá e paga, o Estado fala, você me devolveu o dinheiro, então eu não vou mais te punir. Então, eu acho que a grande finalidade do Estado aqui não poderia ser diferente, inclusive eles tiveram votos expressivos, foram 413 votos lá na Câmara dos Deputados, contra só 4 contrários, então expressando que a vontade mesmo dos deputados é de que, muito embora haja essa renegociação, que é um valor alto, 760 bilhões, na verdade, exprime a ideia do próprio Estado, eu digo a União, que é de fato receber, não importa como. É claro que é importante que volte para os cofres públicos, afinal mexe também no nosso bolso, mas eu entendo, como você bem disse, que acaba por passar a mão naquele Estado que faz mau uso do dinheiro que lhe é dado, pedindo aí um arrego, né, para o pagamento posterior e sendo de alguma forma beneficiado. Porque eu não sei qual é essa renegociação, se tira juros, se tira correção, se vai pagar parcelado, enquanto isso vai trabalhando com o dinheiro e aquele que paga certinho, né, acaba por sofrer de alguma maneira. Qual o sofrimento? Ele está com o dinheiro tendo que colocar na frente, enquanto aquele outro que está renegociando já fez uso, já usou e está sendo de alguma forma beneficiado. Mas ainda assim é melhor receber, né, de alguma forma do que ficar perdido por aí. O Durso, mas a União não está com essa bola toda não, hein? A União está com uma dívida de quase 9 trilhões de reais. O ano que vem, só os juros, o serviço da dívida pública deve chegar a trilhão de reais. O pacote de corte de gastos não cortou gasto nenhum, pelo contrário, está acrescentando mais 45 bilhões de reais do aumento da isenção para quem ganha até 5 mil reais. E agora vai renegociar aí quase praticamente 1 trilhão de reais de dívida aí dos estados. Tá complicado, hein? É só gasto, renegociação, é só benesse. Onde que vai parar isso aqui, querido? Uma hora a festa acaba. Pois é, Capês. Ou seja, está faltando dinheiro para a União. Ela não pode se dar o luxo de diminuir aquele que é devido dos estados. E aí eu vou discordar daqui da bancada. Eu sou totalmente contra esse tipo de renegociação. Eu acho que tem outras formas da União, de alguma forma, compor ali com os estados e arrecadar, mesmo que seja parcelado, mas não diminuir o valor. Por quê? Porque além de você tratar bem aquele que não tem responsabilidade fiscal, você cria uma cultura dentro do país. Por quê? Porque você não vai ter responsabilidade política. Pensa assim, você é o gestor do executivo, você é lá o prefeito, você é o governador. E você tem que ir lá cuidar das contas, senão você vai criar dívida, vai gerar um problema fiscal para o seu estado. Vem um político que é concorrente seu e gasta sem responsabilidade nenhuma, tal, mas diante dos gastos, claro, ele entrega alguma coisa, custa e entrega. Vem a população e reelege ele. Ele ganha voto por isso. E o estado vizinho lá, que o cara é super rigoroso, responsável do ponto de vista fiscal, e ao final fala, eu estou entregando aqui as contas públicas, diminuindo o nosso... a nossa dívida e etc., só que não necessariamente isso tem valor político e ele vai ter voto. Aí ele perde a campanha. Ou seja, a gente começa a ensinar para os políticos que vale a pena gastar muito, que vem inclusive dessa tendência do governo federal que a gente tanto critica aqui desde o início do programa, a dizer, gaste, depois a União passa um pano, te ajuda, diminui um pouco sua dívida e você fica bem politicamente. Ou seja, premiando a irresponsabilidade fiscal. Isso, além de criar uma cultura negativa, desfavorece os outros estados e os outros agentes que foram responsáveis, porque vão ter que pagar a conta, ou de algum lugar esse dinheiro vai sair, e a gente assim vai ensinando o mal,
que os que ganham voto a todo custo, gerando um problema financeiro para aquele poder executivo, é premiado ao final com uma confissão e com uma diminuição da sua dívida. Milagre, mas será que a União tem muita moral para puxar a orelha dos estados caloteiros e devedores? É que nem aquele pai que está atolado em dívida, bate um oficial de justiça por dia na casa, ele fala pro filho, você está gastando a mesada bastante, hein, filhinho? Não é, Milagre? Olha, o Linha de Frente ele é muito interessante porque a dialética ela é exercida na sua inteireza aqui, né? O professor Capês ele explora ideias opostas no sentido da gente se aprofundar mais no tema. E é isso que a gente faz aqui com essa audiência seleta, né? Ou seja, a gente discutindo especificamente a renegociação das dívidas dos estados. Algumas curiosidades, esse é um projeto de lei do Pacheco, tá? Do presidente do Senado, que propôs aí, então, esse projeto de lei, que é o chamado PROPAG, diante dessa dívida de quase 1 tri, né? 765 bilhões que os estados devem. E mais uma curiosidade, foram 413 votos a favor do projeto e 4 contrários. Depois a gente pode pesquisar quem são os 4 que não querem a renegociação das dívidas. Mas eu vou aqui fazer um meio termo, nem tanto como o Maris e a Priscila, nem tanto quanto o Durso. Eu acho que não se pode generalizadamente renegociar, nem restringir a negociação, porque nós sabemos que isso não vai ser pago, mas que existam contrapartidas. Analisando o projeto do PROPAG, ele tem algumas contrapartidas. Dentre eles, ele permite condições para recuperação fiscal e investimento em áreas sensíveis. E ele coloca afetação lá dos recursos que forem renegociados. Dentre eles, investimento em educação, segurança e ensino técnico profissionalizante. Eu acho que é nesse caminho, tá? Não sei se eu estou correto, mas eu acredito que seja um meio termo. Se é para renegociar, que a gente possa colocar as nossas vírgulas em como o dinheiro público economizado vai ser gasto, privilegiando segurança, educação e ensino técnico profissionalizante. Maris, o que foi? Não, agora eu queria falar, estava engasgado quando você me chamou, estava bebendo água, você me chamou meio que no susto assim, então peço desculpas. Mas no topo dessa lista está São Paulo, por exemplo, com 280,8 bilhões de reais. Não é uma dívida pequena, tá? Seguido pelo Rio de Janeiro, com 160 milhões, equivale um adendo, porque o Rio de Janeiro, até 2020, ocupava a 6ª colocação do estado mais devedor, e agora já é o 2º. Contrapartida, nós temos esses estados que renegociam as suas dívidas, até a palavra saiu certa agora, renegociam as suas dívidas. Nós temos estados, por exemplo, que dão calote, que não pagam de jeito nenhum. É o caso, por exemplo, do Amapá. E por exemplo, estados ligados ao dinamismo da economia, por exemplo, e do setor de tecnologia, eles estão menos avançados nesse sentido. Então, o Amapá é o 2º. Por quê? Porque é um estado muito pobre. O Piauí vem em primeiro lugar no quesito, entre aspas aqui, calote, porque é um estado que não paga suas dívidas. Sempre é subsidiado por outros estados. Então, para mim, no meu ver, eu vou um contraponto aqui, esse lance de renegociar para o estado é muito bom, porque é uma maneira ainda do estado sair do vermelho e de ter um aumento, porque se não tem a renegociação, isso vai afetar no emprego, vai afetar diretamente na economia, e não só do seu estado, mas de um Brasil total. Então, fica aqui o meu ponto de vista, Capês, em relação a esse assunto. Ô, Capês, Muito bem, Durso. O problema é que vira uma... O mundo gira e os assuntos também, mas, por favor, pode falar. O problema é que vira uma herança maldita, porque o seu... o político anterior deixa já a dívida, você só acumula mais e não é muito responsável. Então, para o Estado é bom? Depende, porque você só vai aumentar a dívida, o Estado só vai ter mais problema. É que a gente, no Brasil, só se fala em dívida. Vamos falar de alguma coisa? Vamos falar de rede social também, que nunca se fala desse assunto. Algo menos polêmico. Vamos falar de... Obrigado, Capês. Muita polêmica. Vamos pôr um tema que não tem polêmica, né?